Olá pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje, a gente vai trabalhar um tema que de certa forma é um tema bem introdutório e que ele é de suma importância para que você possa entender todo o nosso sistema procedimental e principalmente algumas de suas características. Você vai perceber que muitas das regras que a gente verifica ao longo da relação jurídica processual, elas têm como fundo, ou melhor, têm como base um desses sistemas ou modelos processuais que ora vamos apresentar. Então, sem mais delongas, o tema da nossa aula é modelos ou sistemas processuais. Esse ponto eu escolhi por uma razão muito simples. A importância dele, como eu já adiantei, ela é fundamental para que você resolva questões procedimentais. A gente vai passar por diversos sistemas processuais e ao final eu vou apresentar a vocês qual é o sistema que hoje deve ser considerado como o adotado em nosso sistema jurídico. Fechado? Então vamos lá. Para iniciar, eu vou apresentar para vocês um slide no qual eu indico quais são os modelos ou sistemas processuais existentes. Fechado? Então dá uma olhada aí. A bem da verdade, os sistemas ou modelos processuais que encontramos são 4. Tá aí, ó, no slide, claro para vocês. Inquisitivo ou inquisitorial, dispositivo ou adversarial, misto ou híbrido, cooperativo, colaborativo, comparticipativo ou de cooperação. Então, repito, são 4 modelos: inquisitivo, dispositivo, misto ou cooperativo. Qual é a ideia para que você possa trabalhar todos estes 4 modelos ou sistemas? A ideia é bem simples. Todos esses modelos ou sistemas, como queiram denominar, eles partem de uma ideia. Qual deve ser a atuação do órgão jurisdicional ao longo da relação jurídica processual? Então percebam que todos esses modelos eles vão perpassar sobre a atividade jurisdicional exercida e desenvolvida ao longo da relação processual. Basicamente, com o seguinte foco: quem deve exercer o protagonismo da relação jurídica processual? A quem pertence a rigor o protagonismo da relação jurídica processual? Essa, a bem da verdade, como base, é a pergunta que vai nos guiar para que possamos apresentar e estudar os 4 modelos ou sistemas. Fechado? Vou seguir a ordem do que eu apresentei para vocês. Vamos primeiro trabalhar o sistema inquisitivo ou inquisitorial. Dá uma olhada aqui, eu vou botar as características para vocês. Não se preocupe que eu vou explicar cada um desses tópicos. A rigor, esse modelo ele trabalha com 3 tópicos. Vamos lá. Para esse modelo ou sistema, a participação do órgão jurisdicional ela é fundamental. Tanto é verdade que o órgão jurisdicional ele é considerado como o verdadeiro protagonista da relação processual. E não só isso, ele é o verdadeiro protagonista e aquele que conduz a relação jurídica processual. Então percebe, ele não é só o protagonista porque ele vai receber as pretensões e as resistências correspondentes. Mas ele vai ser o protagonista porque, além disso, ele será o responsável por conduzir a relação jurídica processual. Tanto é verdade que dá uma olhada no primeiro item que eu coloquei para vocês. Reparem, os demais sujeitos participam de maneira determinante na relação processual? Não.
Eles não participam de maneira tão direta quanto deveriam. Eles não participam de maneira tão direta quanto deveriam. Agora, nada obstante, e é claro que o órgão jurisdicional, ele não exerce, a rigor, pretensão. Muito menos exerce resistência a uma pretensão. Porque senão ele seria parte. Fechado? Mas os sujeitos, sim, oferecem a resistência, sim, oferecem a pretensão, mas oferecem para que o órgão jurisdicional lhes diga o que vai acontecer. Fechou? Então volta aqui. Além disso, dá uma olhada na segunda característica aí, do protagonismo do órgão jurisdicional. Repara que a gente está acostumado com esse protagonismo na condução da relação processual, bem como no proferimento de decisões judiciais. E essa ideia ela não está errada, mas ela não se amolda de forma perfeita a este modelo sistema. Porque além de proferir as decisões, o órgão jurisdicional ele é protagonista em todas as etapas procedimentais, como eu já adiantei. Ele que vai conduzir a relação processual. Fechado? Pois bem, terceira característica, dá uma olhada aqui. Mesmo no modelo inquisitivo, aplica-se o princípio da inércia. Aplica-se o princípio da inércia da jurisdição. Agora, cuidado. O princípio da inércia da jurisdição parte de uma premissa relevante. E a premissa é: trata-se de uma inércia inicial. Trata-se de uma inércia inicial. O que significa isso? O órgão jurisdicional ele é considerado inerte no início da relação jurídica processual. Ou seja, ele não pode, como regra, iniciar ex officio uma relação jurídica processual. Mas após o seu início, ele pode conduzir por meio do chamado impulso oficial. Por isso que é importante você fazer referência aos artigos 2º e 141 do Código de Processo Civil. Se adotássemos como regra a possibilidade do órgão jurisdicional atuar ex officio, inclusive para iniciar a relação jurídica processual, estaríamos diante do que a doutrina chama de modelo inquisitivo puro. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos para o nosso segundo modelo, chamado modelo dispositivo ou adversarial. Modelo dispositivo ou adversarial. Vamos lá. Olhando essas características aí no slide, você já percebe que é bem diferente do modelo anterior. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro detalhe importante. Os sujeitos do processo, as partes, a bem da verdade, além de inaugurarem a relação jurídica processual, elas limitam a atividade jurisdicional. De que forma as partes vão limitar a atividade jurisdicional? Alguns até falam limitar a atividade cognitiva. Para mim, é a ideia mais correta. Limitar a atividade cognitiva do magistrado. De que forma? Quem estabelece os elementos da demanda não é o órgão jurisdicional. Quem faz é a parte, por meio do exercício judicial da sua pretensão ou por meio do exercício judicial de uma resistência correspondente. Então, a bem da verdade, as partes vão limitar, desta maneira, a atividade jurisdicional. O que é isso? Senão a aplicação direta do princípio da congruência, correlação ou adstrição. Alguns chamam de princípio do dispositivo. Princípio da correlação, congruência ou adstrição. Repito, que alguns chamam de princípio do dispositivo. Fechado? Segunda característica, dá uma olhada aqui. Volta para o slide. Reparem, a ideia
é que tanto as partes quanto o órgão jurisdicional atuem em regime de paridade. Opa, peraí. Como assim eles vão atuar em regime de paridade? A ideia é simples. Haverá uma separação clara entre a atividade das partes e a atividade do órgão jurisdicional. Por isso que na doutrina você vai encontrar um instituto chamado tertietà, ou impartialidade. Tertietà ou impartialidade. O que é isso? A separação clara entre as funções e as atividades das partes e as funções e atividades do juiz. Então, como que eles podem trabalhar em regime de paridade se não existe, a rigor, uma interpenetração dessas funções para este modelo? Simples. As partes, repito, vão limitar a atividade jurisdicional, vão indicar quais são os elementos da demanda, enquanto que o órgão jurisdicional ficará preso e adstrito somente ao seu poder decisório. Por isso que haverá uma separação. Fechado? Terceira característica. Aí é a conclusão, né? Qual é a ideia? A atividade jurisdicional fica condicionada ou limitada à própria atividade das partes. Então, a atuação jurisdicional ela fica vinculada, limitada à própria atividade das partes. Perfeito? Vamos ao terceiro modelo ou sistema. Dá uma olhada aí no slide que eu preparei para vocês. Chamado modelo híbrido ou misto. Modelo híbrido ou misto. Por esse modelo, o que a gente pode até retirar da obviedade, reparem, há um misto, e aí perdoe o truísmo, um misto entre dois modelos. O modelo inquisitivo e o modelo dispositivo. Por isso que se fala que é um modelo híbrido ou misto. Você vai encontrar características do modelo dispositivo e vai encontrar características do modelo dispositivo, inquisitivo e dispositivo. A todo momento você vai encontrar isso na regulamentação procedimental. Por vezes, há uma maior participação do órgão jurisdicional. E aí o que a gente comumente gosta de denominar ativismo judicial. Não naquela perspectiva constitucional que a gente estuda, mas em uma outra perspectiva. E aí vejam, aí vem um detalhe importante para o nosso estudo. Dá uma olhada aí no slide. Alguns autores sustentam que esse é o modelo ou o sistema adotado em nosso ordenamento jurídico. Então, em nosso ordenamento jurídico temos, na verdade, modelo híbrido ou misto. Opa, peraí, como assim, professor? Para muitos autores, vocês vão encontrar no Código de Processo Civil características do modelo inquisitivo, bem como características do modelo dispositivo. Quem defende isso? Daniel Assunção, Humberto Teodoro Júnior, Ovídio Batista e Fábio Luiz Gomes. Vejam, 4 exímios processualistas sustentam que esse é o modelo adotado em nosso ordenamento. Perfeito? Então vamos ao quarto e último modelo que a gente vai estudar, chamado modelo cooperativo, colaborativo, comparticipativo ou de cooperação. Para a tese dominante, esse é um modelo adotado em nosso ordenamento jurídico, mormente após o CPC de 2015. E aí você pode citar Alexandre Câmara, você pode citar o Fred Dier. Este é o modelo adotado em nosso ordenamento jurídico. Eu concordo com essa tese. Para mim, esse é o modelo que foi adotado, mormente diante dos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil. O artigo 5º traz o dever jurídico da observância da boa-fé objetiva entre os sujeitos do processo. Perfeito. Vejam, não é só entre as partes, entre os sujeitos do processo. Isso vale também para o órgão jurisdicional e para o órgão do MP.
E o artigo 6º, na minha opinião, ele é claro em falar na aplicação do princípio da cooperação entre as partes. Ou melhor, cooperação entre os sujeitos. Tanto isso é verdade que muitos autores afirmam o seguinte, olha, por meio do modelo cooperativo, as partes podem construir a ação mais adequada para o caso concreto. Elas podem criar, por meio de um negócio jurídico processual, basta ver a cláusula geral do artigo 190, as partes podem, portanto, repito, construir por meio de um negócio jurídico processual um procedimento específico para o caso concreto. Por isso, volto aqui para o slide, vejam a característica desse modelo, dá uma olhada aí. Não existe verdadeiro protagonista da relação jurídica processual. Todos os sujeitos processuais ostentam certa dose de protagonismo. Então a ideia é tirar o órgão jurisdicional do centro desse protagonismo e colocar todos os sujeitos processuais como protagonistas da relação jurídica processual. É claro que o órgão jurisdicional ele continua com a atividade exclusiva de proferir decisões. Isso não foi transferido para as partes, que é óbvio. Não foi transferido para as partes. Isso foi mantido para o órgão jurisdicional. Mas a ideia é que todos os sujeitos processuais possam, em conjunto, conduzir a relação jurídica processual por meio da cooperação. E aí eu cito, à guisa de exemplo, o artigo 191 do CPC, que é um negócio jurídico processual específico, que é a calendarização do processo, ou o calendário processual. Fechado? Destaco também o artigo 357, que fala do saneamento. Existe a possibilidade do saneamento compartilhado. As partes podem, junto com o órgão jurisdicional, realizar um saneamento compartilhado. Tranquilo, senhores? Beleza? Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos a todos.